De vez em quando a gente ouve aí na mídia que o avião precisou alijar combustível. Mas por que uma aeronave faz isso? Vou falar um pouquinho hoje sobre esse assunto. O sistema de alijamento de combustível das aeronaves, alijamento, pessoal, muita gente não sabe o que é alijamento, é jogar o combustível fora do avião, jogar o combustível em voo, jogar dinheiro fora, mas em prol da segurança. Pois bem, o sistema de alijamento de combustível das aeronaves, ou Fuel Dump System, ou também Fuel Jettison System, como são conhecidos, consiste basicamente de bombas de combustível dentro dos tanques de combustível, no caso nas asas, nos tanques centrais, as grandes aeronaves, válvulas de controle e os tubos onde o combustível vai ser alijado, fazendo assim a diminuição do peso da aeronave para um pouso. Lá por volta do início dos anos 60, quando grandes aeronaves foram lançadas, aeronaves de longo curso, viagens longas, como por exemplo o Boeing 707, o Douglas DC-8 e outros aviões, grandes quantidades de combustível eram e são transportadas para esses voos. Para se ter uma ideia, um Boeing 707 transporta 90 mil litros de combustível nos seus tanques. Fazendo uma conta redonda aí, pode-se considerar 90 toneladas, 80 mil quilos a 90 toneladas. Vejam só o peso. Quando uma aeronave dessas de grande porte é projetada, o fabricante estipula os pesos operacionais da aeronave. Por exemplo, o peso máximo de decolagem, o peso máximo de pouso, que é menor que o peso máximo de decolagem, dependendo da aeronave. Mas no caso das aeronaves pesadas, grandes, que levam grandes quantidades de combustível, como essas, por exemplo, existe uma referência de peso máximo de pouso. O peso máximo de pouso, que é bem menor que o peso máximo de decolagem, o que significa que em pousos normais a aeronave cumpre todos os requisitos de performance, como velocidade de pouso, razão de descida, arremetida com um motor, ou melhor, na perda de um motor, entre outros. E também, é claro, para não provocar danos à estrutura da aeronave devido ao peso excessivo no pouso. Tendo em vista isso, foi necessário projetar nesses aviões um sistema de alijamento de combustível, fins diminuir o seu peso para o pouso. Para se ter uma ideia, um Boeing 707 tem um peso máximo de decolagem de 151.350 kg e um peso máximo de pouso de 97.500 kg, ou seja, num retorno de voo ele precisa perder em torno de 59 mil kg, e aí é que entra em cena o sistema de alijamento de combustível. Todos os dias, em qualquer parte do planeta, algumas aeronaves estão e vão alijar combustível devido a algum motivo. Por exemplo, um motivo mais comum é o retorno de voo devido ao passageiro passando mal, necessitando atendimento médico com urgência. Esse é um dos motivos. Então, no caso, a aeronave decola pesada, vamos supor aí um voo daqui para Chicago, decola pesada, o seu peso máximo de decolagem ele está além do peso máximo de pouso, obviamente. O piloto precisa retornar e aí usa o alijamento de combustível para que a aeronave possa pousar de maneira normal, um pouso normal, ou seja, com velocidades de pouso normais, razão de descida e também para o uso do tamanho da pista dependendo do aeroporto dentro dos limites de segurança. Um outro motivo de retorno de voo, o qual o piloto vai alijar combustível nessas condições, é algum problema técnico não urgente, ou seja, um problema não grave. Muitas aeronaves retornam de voo por perda de um sistema hidráulico, por alguma luz que se acenda de falha, que requer o retorno da aeronave. Seria um retorno de precaução, digamos assim, porque o avião não está em situação crítica de pouso. Esse é só um exemplo. Dependendo do exemplo da pane na aeronave, ele pode alijar ou não o combustível. Então, uma situação crítica, onde o piloto vai optar por retornar e fazer um pouso imediato, um bom exemplo seria a fumaça a bordo. Nesse caso, o piloto vai voltar e fazer um pouso imediato, mesmo com peso máximo de pouso acima do permitido. Tá? Isso é possível, a gente até viu um exemplo aí do avião da Latam, que fez o pouso em Confins. Os aviões são preparados para isso. A diferença é que ele vai vir para o pouso com uma velocidade maior, quanto maior o peso,
mais velocidade de pouso. Também ele vai ser exigido mais dos freios, a ponto de até de ficarem incandescentes e ocorrer aí a expansão térmica dos pneus. Veja nesse vídeo aqui sobre esse pouso do avião da Latam, que eu explico o que aconteceu com os pneus, a expansão térmica, ou seja, excesso de calor, e os pneus, eles murcham literalmente, fins não explodirem, não danificarem o avião e causar outros transtornos. Pois bem, quando o avião faz um alijamento, ou melhor, quando o avião faz um pouso com o peso acima, a diferença é que ele deverá sofrer uma inspeção de manutenção minuciosa dedicada a esse pouso com peso excessivo. Existe aí nos manuais de manutenção uma inspeção dedicada para esse tipo de evento. Dependendo da aeronave, a aeronave pode ficar até 48 horas em manutenção por uma inspeção dessas, depois retornando ao voo ou não, dependendo se ocorrer algum dano estrutural grave ou não. É muito comum aí, o mais comum é que não ocorre um dano grave, mas depende também do pouso e das condições. Para se ter mais uma ideia do peso máximo de decolagem, peso máximo de pouso e a quantidade de combustível, vamos a esse exemplo aqui, um Boeing 777-200LR, que tem o seu peso máximo de decolagem de 347.500 kg e um peso máximo de pouso de 223.168 kg. Ou seja, uma diferença de 124.332 kg. Essa aeronave leva até 181.200 litros de combustível. Bom pessoal, no 767, um exemplo aqui do sistema de alijamento de combustível, ele fica aqui no painel superior. Painel superior, aqui no painel de controle de combustível, aqui nós temos as bombas de combustível, indicação de quantidade e aqui o sistema de alijamento. Então através desse botão aqui se arma o sistema, colocando em on, e com essas guardas aqui ficam as suítes de alijamento propriamente ditas, tá? Então esquerda e direita. Essas suítes controlam a válvula daqueles biquinhos lá na asa, onde vai sair o combustível. Então no caso do 767, o piloto ele ativa e fica observando a quantidade que ele deseja que se caia o combustível, tá? Então é manual, o controle é manual, não existe automatismo. Então armou aqui o sistema, começa a alijar e tem que observar a quantidade que vai ficar nos tanques e desligar o sistema. E nesse outro exemplo, pessoal, um Boeing 777, o sistema de alijamento também aqui no painel overhead, painel superior, e ele é mais completinho. Aqui no 777, os pilotos têm a opção de selecionar o quanto se quer que fique de combustível no avião. Então, por exemplo, o avião está com 130 toneladas e nós queremos que o avião fique com 50. Então, através desse knob aqui, se seleciona a quantidade desejada que se fique na aeronave. E aqui no painel onde mostra a quantidade de combustível, ele vai mostrar a quantidade desejada e o sistema vai fazer o alijamento, tá? Vai fazer o alijamento e deixar com a quantidade selecionada. Então aqui também se arma o sistema, como no outro avião, no 767, e aqui com as guardas se tem os bicos lá fora, né, na asa, onde vai sair o combustível, onde vai se fazer o alijamento de combustível propriamente dito, tá? Então uma das vantagens desse avião, como outros aviões também tem esse recurso, é o piloto selecionar a quantidade que ele quer que fique na aeronave, trazendo aí mais comodidade para a operação, principalmente se for uma operação de emergência, né? Muito legal isso daqui para situações mais críticas da aeronave. Aeronaves comerciais de rotas curtas e médias, como por exemplo a família Boeing 737, a família Airbus A320, não possuem sistema de alijamento de combustível. O peso máximo de pouso dessas aeronaves é bem próximo do peso máximo de decolagem. Há uma pequena diferença. No caso de um retorno de alguma emergência, geralmente os pilotos fazem órbitas, fins gastar o combustível e depois pousar a aeronave, dependendo, é claro, de caso a caso, cada situação. Se for necessário, faz um pouso imediato. Existe também alguns aviões de caça, por exemplo, esse avião F-111, que existe o sistema Dump and Burn, ou seja, alijar o combustível e queimar. Ele usa aí o seu pós-combustor e já queima o combustível que está sendo alijado. Essa aeronave é muito usada aí em shows aéreos.
Bom pessoal, espero que tenha clareado aí quem tinha dúvida sobre alijamento de combustível, o motivo das aeronaves alijarem o combustível. E também aí os que têm e não têm alijamento de combustível, ou seja, nem todas as aeronaves possuem esse sistema instalado. Gostaria de mandar um grande abraço ao pessoal da Carglass lá da Washington Luiz, André, também a Viviane e o Vitor, eles fazem um excelente trabalho lá, além de assistirem o canal também. Um grande abraço a todos. É isso aí pessoal, fico por aqui, até o próximo vídeo, inscreva-se no canal e até o próximo. Sou o Fabrício, de São Paulo, da Faculdade Anhembi Morumbi, do curso Aviação Civil, para o canal Aviões e Companhia.